evangelhos, quando Jesus ia chamar alguém, o que ele falava? Segue-me. Então ele passava pelas pessoas e dizia, segue-me. E aí quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver Pedro e André. Pedro e André deixaram as redes. Pedro e André abandonaram o trabalho. Pedro e André seguiram o Senhor. Eu não estou dizendo que tem que abandonar o trabalho, que provavelmente Jesus disse assim, ó, vem que a gente vai dar um jeito. Porque Jesus ia pregando e levantava uma oferta, né? Porque Judas era tesoureiro de Jesus. Senão os irmãos vão achar, viu, amor? Falei que tem que abandonar o trabalho? O pastor confirmou hoje. Não estou falando isso. Eu estou mostrando um exemplo que eles deixaram as redes, abandonaram o trabalho que eles estavam fazendo e seguiram o Senhor. Tiago e João deixaram o barco. Deixaram a família. Deixaram os empregados deles. E seguiram o Senhor. Mateus levantou-se da coletadoria. É isso? Coletadoria? Ele era coletor de impostos, né? Coletadoria, sei lá se existe essa frase. Mas levantou da coletadoria. Abandonou a posição de coletor de impostos. Abandonou a segurança que ele tinha financeiramente e seguiu o Senhor. Então, o que é ser um discípulo? O que seria ser um discípulo, já que Jesus disse assim, ó, segue-me. Hoje, muitos pensam o seguinte: eu posso crer em Deus sem seguir. Eu posso crer em Deus sem estar com os irmãos. Eu posso crer em Deus sem estar reunido. Eu posso receber, porque agora nós estamos na graça, sem obedecer. Eu posso ser cristão sem ser discípulo. Só que na Bíblia, se a gente lê a Bíblia, cristão e discípulo caminham juntos. Ser cristão e ser discípulo é praticamente a mesma coisa. Não existe diferença. O significado de discípulo não é apenas alguém que aprende informação. E aí, irmãos, nós precisamos ver, quando a gente vai ler e estudar a palavra do Senhor, nós precisamos ver que a Bíblia não foi escrita nesse tempo que nós estamos agora. Então você pode achar que discípulo seja qualquer coisa hoje em dia. Só que Jesus não falou em 2026 sobre discípulo. Jesus falou lá antes de 2026 anos atrás. E o significado nos tempos bíblicos de discípulo era o seguinte: o discípulo vivia com o mestre do lado, ou ao lado do mestre. O discípulo andava com o mestre. O discípulo observava o mestre. E o discípulo imitava o mestre. Então, será que nós somos discípulos de Jesus mesmo? Será que nessas 4 questões aqui nós passamos ou reprovamos? Será que nós vivemos com o mestre? Ele vive conosco, com nós. Ele vive conosco. Mas será que nós vivemos com ele? Será que nós andamos com o mestre? Será que realmente nós nos sentimos, né? Não é para se achar sobre as pessoas, mas será que quando a gente caminha na rua, a gente tem a consciência que o meu mestre está aqui do meu lado? Está junto comigo. Será que nós observamos a vida do mestre? Será que nós imitamos o mestre?
esses discípulos, lá da época de Jesus, quando Jesus chamou-os, eles aprendiam o caráter do mestre, a vida do mestre e os caminhos do mestre. Por isso, irmãos, que Jesus vai dizer assim, ó, a ninguém chameis de mestre. Porque ser discípulo e chamar alguém de mestre é ter o caráter da outra pessoa. E o nosso caráter é podre. É ter a vida da outra pessoa e nós não temos vida em nós mesmos. É seguir o caminho da outra pessoa e nós só levamos, se não fosse Jesus na nossa vida, nós levaríamos as pessoas às ruínas. Então Jesus diz assim, ó, não chame ninguém de mestre, porque só tem um, que você pode olhar o caráter, pode olhar a vida dele e pode seguir o caminho dele. Só que é bom, né, irmãos, quando alguém diz assim, né, ô mestre. Então, o discípulo sempre vai se tornar semelhante ao mestre. Por isso, nós somos parecidos com as 3 pessoas que nós mais andamos. Porque automaticamente a gente começa a fazer as coisas que as pessoas fazem. Então, irmão, se uma pessoa não está fazendo as coisas que o Senhor pede, ela não está andando com o Senhor. Então, o alvo dos discípulos era ser semelhante ao mestre, e não apenas aprender técnicas e adquirir conhecimentos, mas tornar-se semelhante ao mestre. E o Senhor, coloca lá o primeiro texto, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, ele diz o seguinte: para isso sois ou fostes chamados. Diga assim, para isso eu fui chamado. Agora olha aqui. Esse chamado é um chamado universal. Como um chamado universal? Para seguir, para obedecer e para ser discípulo. Jesus chamou todos nós que estamos aqui e o mundo todo para segui-lo, para obedecê-lo e para ser discípulo. A questão é, se eu fui chamado, o que eu estou fazendo com esse chamamento do Senhor? E talvez a questão nem seja, né? Se eu fui chamado. A questão seria, como eu estou respondendo esse chamado? Eu vi um post hoje, no status de alguém, estava escrito assim, ó, eu anotei, isso daqui é pesado, irmãos. Qual a sensação de levar para a igreja no domingo uma Bíblia que você odeia o que está escrito nela durante a semana? Qual é a sensação, irmão, de carregar isso daqui? Estou jovem ainda, viu? Consegui descer e subir de novo. Qual é a sensação de carregar isso daqui, sendo que a maioria das vezes a gente não concorda com o que está escrito aqui? Qual é a sensação, irmãos, para nós pensarmos, de hoje em dia a gente nem isso faz mais. A gente já não coloca mais a Bíblia debaixo do braço para vir para a igreja. Mas qual seria a sensação de nós sairmos de casa
colocar a Bíblia debaixo do braço e chegar na igreja, abrir a Bíblia e está escrito assim, ó: morra para as suas vontades e viva para Deus. Será que a gente é tão intelecto que não entende isso daqui? Intelecto não, né? Anti-intelecto. Será que a gente não tem inteligência? Melhorar a palavra. Oi? Obrigado. Será que nós somos tão leigos que não entendemos o que é morrer para as nossas vontades e viver para a vontade do Senhor? E aí, irmãos, qual é a sensação de levar a Bíblia e não gostar dela durante a semana? Mas como nós vamos ser discípulos de alguém se a gente nem conhece essa pessoa? Como que nós vamos seguir alguém se nós nem o conhecemos? Se nós não sabemos o que vamos enfrentar, se nós não sabemos o que é de nós, se nós não sabemos para onde estamos indo. Como que nós vamos ser discípulos de uma pessoa assim? Ah, eu sou discípulo do Senhor. Quem é o teu Senhor? Quem é o meu Senhor? Porque antes de seguir a pegada, eu vi a pegada do abominável lá. Antes de seguir, eu preciso saber que é a pegada do abominável. Eu não vou... eu acho que é uma pegada de uma galinha. Não, eu acho que é uma pegada de um elefante. Eu vou seguir para ver de quem que é. Não, eu sei qual que é a pegada do elefante, eu sei qual é a pegada da galinha, eu sei. Só que a pegada do nosso Senhor, nós sabemos? Nós precisamos saber quem Ele é. E aí, a Bíblia diz que no princípio Ele era o Verbo. Aí nós já temos uma ideia de quem Ele era. Colossenses, Paulo vai dizer que Ele existia antes da criação. E completa com o que João escreveu. No princípio era o Verbo. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Aí em Colossenses, Paulo vai continuar. Ele é a imagem do Deus invisível. E aí, irmão, se a gente parar e perguntar assim, ó, olha o nível de discípulo que nós somos. O que significa, Cleidson, ser a imagem do Deus invisível? Não sei. E como que tu segue uma pessoa dessa que tu não sabe que é a imagem do Deus invisível? Em Colossenses ainda Paulo diz que ele criou todas as coisas. A igreja de Colossos ainda, ele diz que ele sustenta todas as coisas. Então, ele existia antes de tudo, ele estava com Deus, ele era Deus, ele é a imagem do Deus invisível, ele criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. O autor aos Hebreus vai dar mais uma característica dele. Ele vai dizer que ele é o esplendor da glória de Deus. Diga, esplendor da glória de Deus. Aí ele fala algo sobrenatural. O que ele fala? Que ele é a expressão exata da substância de Deus. E o que é a expressão exata da substância de Deus? Aí entra as pessoas que estão estudando na segunda comigo, né? Estamos estudando juntos. As 5 tolas e as 5 prudentes. Como que nós vamos ter o poder da era vindoura se a gente nem sabe qual é a expressão exata da substância de Deus? Como que nós vamos reinar com Cristo se nós não sabemos o que é o resplendor da glória de Deus?
Ah, pastor, eu estou salvo e tá bom, não preciso de mais nada. Tolo, tola. A hora que a gente terminar de estudar lá, eu vou preparar a mensagem para pregar aqui. Você vai ficar de boca aberta com as 10 virgens, irmão. Porque a maioria, não é a maioria, naquele tempo, né, que Jesus falou, era 50-50. De 10 ele disse que 5 era tola e 5 era prudente. Hoje em dia, irmão, se ele fosse falar de novo, ele mudaria um pouquinho. Ele diria 8 tola e 2 prudentes. Sendo generoso ainda, se ele não falasse que as 10 eram tola, né? Mas esse é o nível de igreja que nós temos hoje. Então, a Bíblia diz que ele subsistia em forma de Deus. A palavra forma, no grego é morfe. E o que eu tenho a ver com isso, pastor? Seja prudente. A palavra, o significado de morfe, no grego, não significa apenas aparência exterior. Morfe fala da expressão visível da realidade interior. A raiz dessa palavra forma é a expressão visível da realidade exterior. É a mesma coisa que algo transparente. Eu consigo ver o que tem dentro. Pela manifestação de fora, eu sei o que tem dentro. Esse era Jesus. Pelas ações, pelas coisas que ele fazia na terra, a gente sabia o que tinha dentro dele. Aí a pergunta é, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós? Eu pergunto ou vocês pensam na pergunta? Será que as pessoas veem através das nossas ações que o Espírito está dentro de nós? A forma, morfe, revela a natureza. Porque Cristo era Deus interiormente. Então, expressava a divindade exteriormente. Por ele ser Deus dentro dele, ele expressava exteriormente. Então, a forma dele revelava a essência dele. Aí lembra da transfiguração, lá em Mateus capítulo 17, no monte, quando as vestes de Jesus brilhavam e o rosto dele resplandeceu? Por quê que as vestes dele brilharam e o rosto dele resplandeceu? Diga por quê? Porque a glória interior apareceu para fora. Aquilo que as pessoas viram visivelmente estava dentro dele. E ali por isso se chama transfiguração. O que estava dentro saiu para fora visivelmente. E por que o Senhor colocou de lado a forma de Deus? Porque nós lemos que ele deixou a forma de Deus. Se Cristo viesse, se Jesus viesse, plenamente manifestado em glória, sabe o que aconteceria? A Bíblia dá 2 relatos do que acontece quando a pessoa vê a glória. João, na ilha de Pátimos, quando viu a glória, caiu aos pés como morto. Daniel, quando viu a glória de Deus, ele diz assim, ó: a minha formosura se tornou corrupção. Ou seja, tudo aquilo que eu achava que eu tinha de bom, acabou. Quando eu vi a glória. Então, vamos construir uma análise crítica. Se Jesus viesse com essa forma de glória resplandecendo, as pessoas cairiam mortas
e obedeceriam ele. E ele não quer que ninguém obedeça obrigado. Ele quer uma obediência voluntária. Eu decidi obedecer, então eu vou obedecer. Mas eu ouso falar, irmão, que até pessoas vendo a glória não obedeceriam. Até pessoas vendo a roupa resplandecendo e o rosto brilhando não obedeceriam. Porque talvez se folgassem ainda mais. Ah, eu vi a glória de Deus. Então, estou tudo certo com ele. Então, o Senhor esconde a glória dele, quando ele vem ao mundo. Ele deixou a glória dele, ele ocultou a sua majestade e cobriu sua expressão divina. Ele não deixou de ser Deus. Ele apenas colocou de lado a glória dele divina. Por exemplo, deixa eu explicar para vocês. Está lá, né? Jesus. Está aqui. Jesus. No início ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está tudo aqui. Ele precisa vir na terra salvar a humanidade. Só que como Deus, se ele se expressar como Deus, aconteceria isso que eu falei. Então o que ele vai fazer? Espera aí. Eu vou deixar minha glória aqui e eu vou sem a minha glória. E aí vem a música do Fernandinho que a gente canta, né? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Então, por amor, ele deixou a glória dele. Por um momento. Ele não abandonou a divindade dele. E isso é extremamente importante nós entendermos. Ele deixou de lado a forma, não a substância. A substância continuou com ele. Então, quando ele veio à terra, ele deixou as pegadas dele. E a primeira pegada que ele deixou, o primeiro passo da pegada, né? Tem as pegadas que a gente vê, e daí tem os passos da pegada. O primeiro passo da pegada diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Ele abriu mão da sua glória, ele não se agarrou na sua posição, e ele não viveu buscando exaltação. Então o caminho para o reino começa com esvaziamento. Veja bem. Jesus desceu e humilhou-se. Ocultou-se. Então ele vem, humilha-se, oculta-se, e o que ele faz? Chama discípulos para seguir o mesmo caminho. Meus irmãos e minhas irmãs de fé, quando nós contemplamos o Senhor Jesus em Filipenses capítulo 2, nós vemos algo que ultrapassa o entendimento humano. O quê? O Deus eterno, cheio de glória, cheio de majestade, cheio de autoridade, decidiu voluntariamente esvaziar-se por amor. Isso homem nenhum consegue explicar. Como um ser eterno, cheio de glória, cheio de majestade, toda a autoridade dele, decide voluntariamente se esvaziar por amor. Ele não deixou de ser Deus, como eu falei. Ele colocou de lado a expressão exterior da glória para tornar-se homem e caminhar entre nós.
Diga assim: a si mesmo se esvaziou. Mas com fé, diga: a si mesmo se esvaziou. Foi o primeiro passo das pegadas do Senhor. O esvaziamento do eu para cumprir a vontade do Pai. Enquanto ele desce e se esvazia, Lúcifer quer subir e o Senhor descer. Enquanto o homem quis ser como Deus, Cristo, sendo Deus, tornou-se servo. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Enquanto as pessoas querem tocar ao céu, enquanto as pessoas lá da Torre de Babel queriam construir uma construção para chegar até o céu, o dono do céu e da terra quer descer na terra, se esvaziar de tudo que ele é, para andar no nosso meio. E desde lá ele já dá um recado para a humanidade. Eu queria viver no meio de vocês, mas vocês não deixam. Então o primeiro passo é esse. O homem quis ser como Deus, Cristo sendo Deus, tornou-se servo e desceu. Tá, pastor, e agora? Que ele tornou-se servo, desceu, o que eu faço? Agora, ele falou o que a gente faz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O passo do discípulo é o mesmo do mestre. Negar o eu. Nós não vamos conseguir seguir o Senhor carregando o nosso ego, nossa vontade própria, nossa autopreservação e o nosso amor próprio. O maior obstáculo para seguir o Senhor não é o pecado, não é o mundo ou Satanás. O maior obstáculo para seguir o Senhor, sabe qual é o meu maior obstáculo que não me deixa seguir o Senhor? Chama-se Charles Fernando. Esse é o maior obstáculo na minha vida. Sabe por quê? Porque o Charles Fernando quer se preservar. O Charles Fernando quer se defender. O Charles Fernando quer aparecer. O Charles Fernando quer se satisfazer. Então, o Charles é o obstáculo na vida do Charles. Quando que nós vemos o mestre se defendendo? Quando que nós vemos Paulo se defendendo, a não ser no tribunal, né? Só que quando alguém chega e a palavra confronta, a primeira coisa que a gente faz é se defender. A primeira coisa que a gente faz é se autopromover. A primeira coisa que a gente faz é aparecer. Só que as pegadas do cordeiro apontam para outro caminho. Qual caminho? Esvaziar-se, render-se, depender, obedecer e perder a própria vida para ganhar Cristo. Irmãos, perder a própria vida para ganhar Cristo. E o Senhor nos pede que abandonemos aquilo que nos impede de recebê-lo plenamente.
Na sexta-feira eu conversei com um irmão, 2 irmãos eu conversei na sexta-feira. E um irmão é o irmão mais de idade. Deve ter uns, para mais de 70. E eu conversei, irmãos, ele começou essa forma de igreja em 1980. Então eu posso sentar com ele porque ele tem muita experiência para falar. Sabe o que ele me falou? Que isso me matutou e está acabando dentro da minha mente. Ele disse assim: agora que você entende a verdade, Charles, você tem que entender que as pessoas para caminhar com você, para estar junto do teu lado, o mais importante é o caráter do que a habilidade delas. E daí ele, como ele está na verdade também, ele usa a Bíblia, né? Deus aceita primeiro a pessoa e depois a oferta. Então Deus vai aceitar primeiro eu e depois o talento. Deus vai aceitar primeiro eu, a minha vida, o meu estilo de vida, para depois aquilo eu posso saber falar facilmente, incrivelmente, eu posso ser extrovertido, eu posso ser tudo. Mas se Deus não me aceita, eu chego naquele dia e digo assim: Senhor, em teu nome eu não preguei, não te conheço, porque eu não te aceitei. Você nunca mudou a tua vida, cara. E aí, irmãos, quando uma pessoa, né, e isso aqui nós precisamos entender. Eu sou o líder aqui da igreja, da comunidade, só que assim, irmãos, você nunca vai ver eu dar um cortaço, por exemplo, na dona Fátima, na frente dos outros. E nem do seu Ronaldo. Por quê? Porque eles têm uma bagagem de vida que eu não tenho ainda. Então eu posso entender da Bíblia mais do que eles, eu posso ler mais do que eles, eu posso fazer várias coisas espirituais aqui. Só que conselho de vida, eu tenho que parar para ouvir. E aí, irmão, algo muito interessante. Nós precisamos nos abrir com as pessoas. Nós precisamos ter uma pessoa que a gente se abre e a gente conversa, porque senão nós somos cristãos sozinhos. Então, as pegadas do cordeiro apontam o outro caminho, que é esvaziar-se, render-se, depender, obedecer. E aquilo que nós chamamos de perda, sabe? Eu estou hoje aqui e tinha clássico Corinthians e São Paulo. Perdi. Deus chama de ganho. O que nós chamamos de perda, Cristo chama de ganho. Olha o que ele falou: quem perder a sua vida, por minha causa, acha lá. Diga qual o problema. O problema é que nós queremos perder a vida. O Jonathan quer perder a vida por causa da Beth, por isso que vive debaixo de um peso. Estou usando como exemplo, tá? Não estou dizendo que isso acontece.
O Jonathan quer perder a vida por causa da Beth, por isso dá peso. Eu quero perder a minha vida por causa dela e por isso dá peso. Eu não entendi ainda que eu preciso perder a minha vida por causa de Cristo. Ele diz: aquele que perder a sua vida por minha causa, não por causa do trabalho, não por causa do namorado, não por causa da namorada, é pela causa dele. Vai ganhar, vai achar. E quando que a gente consegue entender isso? Somente quando o amor do Senhor nos constranger. Quando o amor do Senhor nos constranger, é que surge em nós a voluntariedade para negar o eu. Quando acontecer que nem Daniel, quando viu o Senhor, ele disse assim: ó, eu sou um podre, imundo. Enquanto nós continuarmos nos achando justais, nós não vamos obedecer em amor. Então seguir o Senhor não é apenas andar perto dele exteriormente. Ah, eu vou para a igreja. Ah, eu vou para a célula. Estou seguindo o Senhor. Seguir o Senhor é segui-lo interiormente. Sabe o jovem rico? Chegou cheio de si, cheio de marra. E Jesus diz assim, ó, obedece os mandamentos e seja feliz. O que ele falou? Isso eu já faço, isso é muito fácil. Não tem uma coisa mais difícil? Aí Jesus diz assim, então tá. Ele não falou isso, mas ele pensou na cabeça dele, né, irmãos? Obedecer o mandamento? Meu, estou toda semana na sinagoga. E aí, ele chega e Jesus diz assim, então tá. Então vende tudo que tu tem, dá aos pobres e vem comigo. Já que tu é o cara, o que ele fez? Não sabemos mais o que aconteceu da vida dele. Agora, em contrapartida, Zaqueu largou tudo com alegria. E, irmão, Zaqueu não era ladrão. Olha como a gente não lê o texto. O que ele diz? Se eu roubei, eu vou devolver. Ele não disse o que eu roubei. Provavelmente ele estava falando com o Senhor, ele disse assim, se o Senhor falar para mim que eu roubei, eu devolvo. Tinha o se. Então a graça, ela torna possível negar o eu. Se eu receber a graça como ela é, que é a pessoa de Jesus, ele é a própria graça. Então se eu receber a graça como ele é, como ela é, eu consigo negar o eu. Fácil? Não é fácil. Só o que eu estou querendo negar o meu eu. Irmãos, eu assisti um vídeo hoje na minha timeline. Viu? Timeline. Do Instagram. Que me chamou muita atenção. Eu só não mando o vídeo para os irmãos, que a única coisa que aquele cara falou que presta é isso. Se os irmãos verem outra coisa que ele fala, não dá para... Então eu resumi aqui o que ele falou. Porque as pessoas confundem muito, né? Uma coisa que a pessoa fala certa, já acha que tudo que ela fala é certa. Estava com a camisa do São Paulo no culto. E ele começou a falar sobre time de futebol. E aí ele começou a explanar, eu anotei aqui, né?
As pessoas demonstram dedicação intensa ao time de futebol. Gastam dinheiro, enfrentam chuva, filas e dificuldades. Defendem o clube com a maior paixão. Acompanham mesmo quando o time perde. E elas têm um entusiasmo pelo futebol que não tem pelas coisas de Deus. Para o futebol, e aí ele continuou, não, ele continuou, né? Para o futebol existe uma entrega fantástica. Só que para a fé não existe essa entrega. Para Deus não existe essa entrega. E aí ele usa uma analogia sobre o amor verdadeiro. Provavelmente ele já tinha feito a introdução, né? Falando que amor é mais forte que paixão. Paixão é o sentimento, né? Paixão é aquilo que acontece a primeira situação, né? Eu me apaixono, então eu quero estar perto, eu quero estar junto. Agora o amor é quando vem a paulada. Quando vem as dificuldades, quando vem as crises, daí é amor, aí a paixão não sustenta mais nada. Aquele olhar, né, que brilhava no começo, se não decidir amar, irmão, o que é? A Sofia está apaixonada? Senhor Jesus. Então quando... Deixa Deus falar, irmão. Então quando, né? Daí ela pode confirmar, né? E todo mundo vai confirmar isso. Quando há paixão, a gente não vê a hora, né, de ver a pessoa. Se arruma, tal. Aí às vezes a pessoa deixa 1 hora esperando. Não vê. No meu caso, viu. Lembra que eu quando te deixei 1 hora esperando? É. Então, a paixão, porque é o primeiro, sei lá como que se explica isso, mas é algo que a gente sente ali. E o amor é diferente. O amor, ele sustenta ou ele aguenta as decepções, ele aguenta as fraquezas, ele aguenta as derrotas. E aí, irmão, o amor prioriza. Quem ama permanece fiel mesmo em tempos difíceis. E aí ele confronta a prioridade do nosso coração. Será que nós amamos a Deus tanto quanto nós amamos o nosso time? E eu não estou dizendo que é pecado torcer, porque eu torço. E eu vou te mostrar na Bíblia que pode torcer. Vou mostrar. Números capítulo 2. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: vai, os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias ou o escudo da casa de seus pais. Olha aqui para mim. Qual que era o desenho do acampamento de Israel? A tenda da congregação do encontro com Deus era o centro, e cada tribo tinha sua bandeira. Então eles defendiam a bandeira deles. Tribo de Isacar, tribo de Israel, de Manassés, tribo de Benjamim. Então eles fizeram as suas outras tendas em volta,
e levantaram as bandeiras. Só que o centro tinha que ser Deus. No centro tinha que estar Deus. Se Deus não estivesse no centro, não adiantaria nada levantar as bandeiras. Não estou dizendo que isso dá margem para torcer, mas estou dizendo que é uma explicação. Que nós podemos, e daí o irmão que estava pregando lá, ele fala, né? Olha só, nós temos aqui do lado um cara com a camisa da Gaviões da Fiel e outro com a da Mancha Verde. Só Deus para fazer isso no mesmo local. Então nós entendemos a palavra. Nós temos a verdade. Nós sabemos como que se faz. Por que a gente faz diferente? O nível da nossa entrega, aonde eu entrego mais, revela onde está o nosso maior amor. E essa noite é uma noite de a gente se consertar, irmãos. Porque Deus, ele sempre dá uma segunda chance. É um Deus de novos começos. Só que quantos novos começos a gente vai... Acho que a pastora que falou, né, no início. Falando isso agora. Quantos novos começos a gente vai precisar? Quantos novos começos nós vamos querer de Deus para realmente parar e dizer, irmão, vou dar uma sugestão para os irmãos. Até agora deu tudo errado. Por que não faz uma vez como está escrito? Irmão, a gente já está vivendo errado. A gente já está passando por luta, a gente já está passando por dificuldade. A gente já está passando por um monte de guerra. Agora, por que não se render uma vez e dizer assim, ó, tá bom, eu vou fazer igual que pior que tá, não fica. Vou tentar da forma que está sendo falado. E aí, irmãos, tudo isso se resume em uma palavra. Quem perder a sua vida por amor a mim, Jesus falando, não eu, né? Por amor a mim, acha lá. A gente ainda não achou a vida porque a gente não está. Curve a sua cabeça.